Olá! É ótimo ter todo mundo aqui para mais uma análise aprofundada dos nossos materiais de pesquisa. Hoje, o nosso grande objetivo é explicar de uma forma super didática o que é uma VPN. A ideia aqui é destrinchar tudo, desde a mecânica fundamental e o uso no dia a dia, até aquele cenário legal e complexo ao redor do mundo, sempre usando as fontes como nosso mapa principal. Mas antes de entrar na parte técnica, surge uma dúvida que intriga muita gente. Como é que informações altamente sensíveis conseguem navegar pela internet pública, que a gente sabe que é um ambiente totalmente aberto, sem serem interceptadas por olhares indesejados? Bom, é exatamente isso que a gente vai descobrir agora. E o nosso roteiro de hoje está dividido em 5 passos bem diretos. 1. O que é uma VPN? 2. Como a tecnologia funciona? 3. Privacidade e registros de dados. 4. Aplicações no mundo real. E, por fim, o passo 5, o cenário legal global. Vamos lá? Parte 1. O que é uma VPN? A definição básica. Para começar bem do começo, a definição que os materiais nos dão mostra que a VPN é, na prática, um escudo. Uma rede privada virtual é essa tecnologia que cria uma conexão segura e totalmente criptografada passando por cima de uma rede pública. É como se a gente construísse um corredor exclusivo e blindado para a informação transitar pela web, garantindo total privacidade e anonimato. E para essa mágica toda acontecer, a estrutura se apoia no que as fontes chamam de tríade central. Primeiro, a criptografia, que vai embaralhar e codificar os dados. Segundo, o túnel virtual, que é o canal invisível em si. E terceiro, um servidor intermediário, que faz o papel de mascarar a identidade original, redirecionando a conexão. Então é a união perfeita desses 3 elementos que faz a engrenagem rodar. Parte 2. Como a tecnologia funciona? Mergulhando na mecânica técnica. Analisando as topologias de rede, os estudos acadêmicos apontam para um dos protocolos pioneiros que é o PPTP. Num cenário clássico de conexão entre um usuário e um gateway, imagina um computador remoto criando um túnel pela internet até alcançar o servidor de uma rede local. Literalmente, uma ponte segura sendo construída bem no meio de todo aquele caos da internet pública. Agora, a parte mais engenhosa é o encapsulamento, a forma como esse túnel ganha vida. O pacote de dados original nunca viaja sozinho desprotegido. Ele é envolvido por várias camadas de cabeçalhos, tipo o IP e o GRE. É a mesma lógica de pegar uma carta super confidencial e colocando ela dentro de vários envelopes lacrados antes de colocar no correio. Ninguém de fora consegue ler. E quando a gente avança para um protocolo de rede mais robusto, como o IPsec, a literatura mostra que ele pode operar de 2 formas principais. Existe o modo transporte, onde a comunicação é mais direta e só o conteúdo, os dados em si, ganham a criptografia. E tem o modo túnel, que é super utilizado para interligar redes inteiras. Nele, o pacote original completo é blindado e jogado para dentro de um pacote totalmente novo. É proteção em cima de proteção. Colocando lado a lado os dados da pesquisa sobre o SSL e o IPsec. O SSL atua lá na camada 7, a de aplicação, o que deixa ele com uma complexidade mais moderada na hora de implementar, ideal para transações web do dia a dia. Já o IPsec trabalha na camada 3, a de rede. É uma implementação mais difícil? Com certeza, mas entrega uma escalabilidade gigante e tem a super vantagem de ocultar totalmente o IP interno. Parte 3. Privacidade e registros de dados. Entendendo as políticas de retenção. O padrão ouro absoluto quando se fala de anonimato é o que chamamos de política de não registro, o famoso no logs. A pesquisa é claríssima sobre isso. É quando o provedor da tecnologia garante que não vai guardar absolutamente nada. Nada de histórico, nada de IPs, nada de pesquisas de rede. É a garantia de que não vai ficar nenhum rastro armazenado lá no servidor deles. Mas, na vida real, a tecnologia esbarra nas leis. Os documentos apontam o caso da Índia em 2022. O país aprovou uma legislação obrigando os provedores a guardarem os dados de quem acessa por longos 5 anos. Desse jeito, fica impossível manter uma política de não registro, certo? A consequência foi que gigantes do setor preferiram remover todos os seus servidores físicos do país a quebrar o compromisso global de privacidade. Parte 4. Aplicações no mundo real. Os casos práticos. Saindo um pouco da teoria, a gente vê que o grande atrativo da tecnologia para o público geral é o entretenimento e a liberdade geográfica. O material traz um relato incrível de um fórum onde um usuário conta que se conectar ao Japão foi como abrir uma internet totalmente nova. A pessoa diz, só o catálogo de anime é uma loucura. É como ganhar um serviço de streaming extra de graça. É um exemplo perfeito de como os servidores intermediários rompem fronteiras. E é claro que as plataformas de streaming tentam fechar esses túneis o tempo todo.
A própria comunidade online documentou os métodos práticos para contornar os algoritmos de bloqueio. A tática envolve trocar de servidor várias vezes dentro de um mesmo país, fazer uma faxina completa nos cookies do navegador, desligar totalmente o GPS do aparelho e ainda usar mapeadores de catálogo, tipo o Anogs, para saber a região exata que precisa ser acessada. Parte 5. O cenário legal global. Regras e legislações. E o mapa geopolítico sobre esse assunto mostra contrastes imensos. Relatórios de segurança digital classificam o uso da tecnologia como legal e irrestrito em nações como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Japão. Na outra ponta, em países com governos autoritários como Coreia do Norte, Bielorrússia, Iraque e Turcomenistão, usar uma rede privada virtual é totalmente ilegal e banido, justamente porque essas redes furam a censura e o controle do Estado sobre a informação. E como é que a repressão do Estado acontece na prática? A lista de táticas é pesada. Vai desde exigir que os provedores sejam aprovados pelo governo, o que já acaba com a privacidade, até multas e risco de prisão. Na parte técnica, eles aplicam o bloqueio direto de IPs e portas e uma ferramenta muito agressiva chamada Inspeção Profunda de Pacotes, ou DPI. Basicamente, os sensores varrem as entranhas dos dados para tentar farejar se o tráfego faz parte de um túnel criptografado. Porém, a tecnologia de defesa também não para. É aqui que os provedores entram com os servidores ofuscados. Para burlar essa tal de inspeção profunda do governo, eles disfarçam a criptografia por completo. Eles pegam todo aquele fluxo blindado e o camuflam de um jeito que, para os sistemas de vigilância, tudo parece ser apenas um tráfego comum de internet. É como jogar uma capa de invisibilidade por cima do túnel de proteção. E para fechar nossa análise de hoje, fica uma reflexão muito importante. A gente viu como a tecnologia é genial ao construir esses túneis invisíveis, mas também viu a força imensa das regras e governos tentando derrubar essas paredes. Numa época onde a vigilância em massa e as restrições de internet só crescem, qual vai ser o futuro do verdadeiro anonimato online? É uma pergunta que fica no ar para continuarmos acompanhando e debatendo. Muito obrigado por estarem com a gente nessa explicação e até a próxima.